terra do Pai. Aleluia, Deus é bom. Muito obrigado, queridos. O nosso louvor começa aqui, mas não se encerra aqui. Continuará por toda a eternidade. Aleluia, sabe, amados, aqueles que não desfrutam deste tempo, desta unção, desta liberdade de reconhecer o Pai e de adorá-lo com a sua palavra, porque é isso que nós fazemos aqui através das músicas. Nós verbalizamos, nós musicalizamos a palavra. Nós expressamos o que tem salvado a nossa vida. Nós expressamos a nossa fé numa palavra que é indestrutível e que tem sustentado a nossa vida todos os dias. Tudo nessa vida passa os céus e a terra, mas a palavra permanece para sempre. E aquele que faz a vontade do Senhor, e aquele que confia no Senhor com todo o seu coração, ele permanecerá para sempre, triunfando, amém? Nós não estamos aqui para viver uma vida de tentativa, não. Nós estamos aqui para viver uma vida que produz resultados, porque somos bem-aventurados, somos um povo mais do que feliz. Por quê? Porque tememos ao Senhor, porque reconhecemos o seu senhorio, porque reconhecemos a sua glória, porque reconhecemos a sua presença e sabemos que tudo o que temos vem dele. Amém? E é com gratidão que nós estamos aqui nesta noite. É tão bom ver vocês. Eu sei que nesses dias famílias se reuniram e muitos comemoraram, né, o nascimento de Jesus, que é o Natal. E eu sei que para muitos esse significado está tão distante, porque muitos têm visto isso como uma oportunidade apenas para se embriagar, para comer muito. Nada contra uma ceia, né, um banquete. Deus se agrada em nos ver saciados, em nos ver bem. Afinal de contas, foi Ele que criou espírito, alma e corpo. E Ele quer que eu e você sejamos completos, em nada deficiente, em todas as áreas supridos, amém? Então a vontade do Pai é nos ver bem, comendo o melhor dessa terra, e se alegra o coração dele. Mas sabe que muito mais importante do que essa mesa que se coloca, esse banquete, né? Essa celebração, essa comunhão, é entendermos que porque Ele nasceu, a nossa história foi mudada. É entendermos que Jesus foi o cumprimento de uma promessa do Pai. Desde que, quando o homem se perdeu, quando o homem escolheu não dar ouvido às instruções do Pai, e ele decidiu fazer as coisas da sua maneira, nós sabemos que, por causa do pecado, ele foi separado da vida de Deus. Mas Deus nos amou tanto, desde o dia em que nos criou, que Ele não desistiu de mim e de você, e Ele preparou um plano perfeito através de Jesus. E esse dia realmente foi um dia memorável, porque um Deus que deixou a sua glória e veio a essa terra se fazer homem para mudar a nossa história. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai. Um Deus que nos amou tanto, ao ponto de deixar o seu trono, ao ponto de deixar a sua glória, ao ponto de deixar a sua comunhão com o Pai, para se fazer homem, viver a nossa vida, para nos dar a oportunidade e abrir um caminho para nós através do seu sacrifício, para que eu e você pudéssemos desfrutar da mesma vida que Ele tem com o Pai, da mesma comunhão, a mesma liberdade. Porque quando o ser humano foi criado, ele foi criado para ter liberdade e comunhão com o Pai. Assim como para mim e para você é natural a gente se conhecer pelo nome. Quanto mais comunhão, mais nós nos identificamos, mais nós compartilhamos coisas, mais nós nos conhecemos, não é assim? Ninguém conhece o outro só de ouvir falar, ou ninguém conhece o outro somente de oi, como vai, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, ninguém conhece ninguém, de fato, só de forma aparente ou superficial. E é através da comunhão, de ser participante de uma família, de estar juntos, sentados à mesa, que nós conhecemos uns aos outros e nós podemos compartilhar do amor de Deus.
e compartilhar de dons que Deus tem nos dado para abençoar uns aos outros, não é assim? Cada um de nós temos algo dado por Deus para ajudar uns aos outros. Por isso que Deus ama a comunhão. E Ele nos criou, que dessa mesma forma que é tão natural a gente se conhecer pelo nome e ter comunhão, muito mais é com o Criador, que hoje é o nosso Pai. Muito mais deve ser. Deve ser tão normal para mim conhecer Deus como meu Pai. Sabe, não apenas de ouvir falar de um Criador que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, mas de um Criador que me escolheu para ser seu filho e sentar à sua mesa e ter comunhão com Ele. Isso é muita honra. E às vezes nós vivemos uma vida tão indiferente a essas coisas e passamos por datas como essas, como se fosse mais uma festa, como se fosse mais um final de ano. Nada para você que é filho de Deus é mais um. Todos os dias Deus tem um propósito para se manifestar em nossas vidas. Todos os dias Deus tem algo novo. Todos os dias existe um novo maná. Todos os dias o Pai ama nos presentear. Mas nós precisamos estar sensíveis o suficiente para entender o propósito de todas as coisas. Porque uma data como essa é uma rica oportunidade que você tem de reunir a sua família e falar do amor do Pai. Muito mais do que um peru, muito mais do que essas coisas gostosas que fazem no final do ano, as pessoas conhecerem o amor do Pai. Porque se elas tiverem um bom pastor, nada vai lhes faltar. Porque todos os dias ela vai ter um bom pastor para cuidar dela. Você tem um bom pastor? Nós precisamos ser gratos por esse bom pastor e compartilhar tudo de bom que ele tem feito por nós e continua fazendo. Amém? Então hoje pela manhã eu comecei a falar sobre algo que saltou no meu coração. Uma frase que diz: faça valer a pena. Faça valer a pena o preço que foi pago para você ser filho de Deus. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Porque tudo que Ele passou, tudo que Ele sofreu, não foi porque Ele merecia. Ele não levou os pecados dele. Ele não foi na cruz porque Ele era um pecador. Ele não levou a coroa de espinho porque Ele era injusto. E aquilo ali como eu posso dizer, era um preço que Ele estava pagando por algo que Ele tinha feito errado. Não, tudo que Ele fez ali foi por amor a mim e a você. Ele se fez pobre para que eu e você fosse rico. Ele se fez maldito para que eu e você hoje fôssemos abençoados com toda sorte de bênçãos. Ele perdoou e levou todos os nossos pecados para que eu e você fosse livre de toda culpa, de toda condenação, para que eu e você pudéssemos estar diante da presença do Pai sem medo. Porque as pessoas antes, elas não podiam ter comunhão com o Pai, porque elas tinham medo de Deus, tão grande, tão poderoso. E elas se afastavam de Deus por não conhecê-lo. Quando nós não conhecemos alguém, ninguém se confia a sua vida a um estranho. E Deus era um estranho para a sua criatura, para aquilo que Ele tinha criado, por causa do pecado, por causa da separação. Mas quando Jesus veio, Ele resolveu isso. Amém? E hoje nós vivemos na presença de Deus. Hoje nós temos o próprio Espírito de Deus habitando em nós. Então nós podemos e devemos aproveitar e fazer valer a pena cada gota de sangue, tudo que Jesus pagou, tudo que os nossos irmãos pagaram, dando a sua própria vida, sendo mártires na história, como os discípulos, apóstolos. Cada um deles não negaram a sua fé para que esse evangelho chegasse até nós. Cada um deles não negaram a Jesus, eles preferiram pagar com a própria vida. Que amor é esse? Qual tem sido o nível de amor para com o Pai da nossa parte? Porque hoje nós vemos pessoas desistindo das coisas muito fáceis. Qualquer probleminha que passa é motivo de ficar em casa, é motivo de não congregar. Tem pessoas que vêm para a igreja como se fosse uma obrigação. Deixa eu dizer uma coisa a você, está perdendo tempo. Deus não recebe uma adoração feita por obrigação. Jesus não veio aqui pagar o preço para que eu e você fosse um religioso. Jesus veio e pagou o preço para que eu e você fosse filho de Deus e tivéssemos comunhão com o Pai. Vivêssemos a própria vida de Deus aqui na terra, manifestando o Pai.
refletindo a sua imagem, refletindo a sua natureza através das nossas palavras. É por isso que tudo que há em nós deve bendizer o Senhor, tudo que há em nós deve glorificar o seu nome. Então, amados, eu comecei falando sobre isso e eu vou dar uma continuidade sobre mantermos um coração grato todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque ações de graças é um sacrifício oferecido na nova aliança pelo verdadeiro adorador, e ações de graças precede milagres. Você vai ver que todos aqueles que adoravam o Pai, os verdadeiros adoradores na nova aliança, que adoram o Pai em espírito e em verdade, seus corações transbordavam de gratidão. Em tudo eles reconheciam o favor do Senhor, em tudo eles reconheciam o livramento do Senhor, em tudo eles reconheciam que o Senhor era a fonte, o Senhor era o responsável pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, aquele que guardava a vida deles, aquele que dava sabedoria, aquele que sustentava em todo o tempo, amém? E conosco não pode ser diferente, amados. Quanto mais nós conhecemos a Deus, por ter uma vida de intimidade, por ter uma vida de comunhão com a sua palavra, mais o seu Espírito vai nos revelar quem Ele é e os planos que Ele tem para nós. E quanto mais eu e você decidirmos priorizar essa vida de comunhão, mais gratidão vai fluir de dentro do nosso coração. Porque não existe um Pai como Ele, perfeito em tudo que faz. Um Pai que ama a mim e a você incondicionalmente. Um Pai que não nos trata segundo as nossas falhas e os nossos defeitos, mas um Pai que acredita tanto em nós, que Ele está disposto a nos perdoar e a esquecer tudo de errado que a gente fez e sempre nos dá uma nova chance, nos dá uma nova oportunidade, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Todos os dias eu e você temos a oportunidade de fazer a escolha certa, de tomar a melhor decisão na nossa vida que vai determinar o nosso amanhã. Eu não sei você, queridos, mas eu vejo o Espírito Santo sinalizando para nós nas conferências, em nossos cultos, que coisas grandes o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, que nós estamos entrando num tempo sobrenatural, que não vai ser o nosso salário que vai determinar o que nós vamos desfrutar. Não vai ser a condição da nossa família ou a condição econômica do nosso país que vão determinar aonde Deus vai nos levar, mas o próprio Deus, que é o nosso Pai, vai nos conduzir a lugares altos. Ele é aquele que promove fidelidade, meu querido, mas você precisa ter por certo que a palavra dele é a verdade, e agarrar essa palavra e dizer: eu vou fazer valer a pena o preço que Jesus pagou na minha vida, eu não vou envergonhar o seu nome, eu vou manifestar a sua glória aqui na terra, eu vou produzir os frutos para o qual eu fui criado. Ei, queridos, se estamos enxertados em Cristo, que é a nossa videira, o fruto que nós vamos produzir com a nossa vida, com a nossa boca, vai glorificar ao Pai e trazer honra para Ele. Amém? Glória a Deus. Eu estou com grande expectativa nesses dias, mas eu tenho certeza que se eu quero viver coisas grandes, eu tenho que aumentar a minha intensidade. Eu tenho que aumentar o meu fervor. Se eu adoro ao Senhor, sabe? Se eu passo, vamos supor, meia hora ou 1 hora por dia para priorizar, para estudar, para meditar, para fazer declarações de fé, está na hora de aumentar esse tempo. Está na hora de viver uma vida consciente da presença do Espírito aonde você estiver, meu querido. A gente não pode dar uma trégua e dizer: não, peraí, Espírito Santo, fica aí que agora eu vou fazer a vontade da carne. Eu vou falar tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, que eu acho bonito. Ei! Ou você é de Deus ou não é. Ou você é filho de Deus em todo lugar, ou você não é. Está enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Estão entendendo isso? Deus nos chamou para dar frutos, e frutos que venham manifestar quem Ele é, o seu caráter, a sua natureza. É inadmissível um filho de Deus viver como o mundo vive. Amém? Então hoje nós vamos estar trazendo à nossa memória
Os benefícios do Senhor por nós, que salvação gloriosa. Nós somos indesculpáveis, amados, diante de uma tão grande salvação, que o Pai preparou e providenciou para mim e para você. Tudo que eu e você precisamos para desfrutar uma vida acima do natural, já foi providenciada por Ele. Agora é a nossa parte. Crer, declarar e andar sobre a palavra. Andar sobre a verdade, uma verdade que é imutável, uma verdade que é indestrutível, uma verdade que é inabalável. Então você vai ver que todos aqueles que adoravam a Deus, todos aqueles que queriam conhecer mais a Deus e viver uma vida para agradar a Deus, ele sempre trazia à memória quem era Deus na sua vida. Nós vamos ver o rei Davi como referência da antiga aliança de adorador, alguém que não chegou a desfrutar o que a igreja desfruta, que é ter a presença em todo tempo habitando nele, mas era alguém que desejava conhecer o Senhor, era alguém que desejava agradar ao Senhor, era alguém que trazia a sua memória, sempre estava ministrando a sua alma, queridos. Se o rei Davi, naquela época, ele podia ministrar a sua alma, e ele foi alguém que teve grandes conquistas e que se destacou na sua época, que fez história, que até hoje o seu nome é lembrado, que até hoje eu e você aprendemos com ele. Alguém que chegou a um ponto de ter um trono, de ter um reino. Deus deu tudo o que ele precisava e muito além. Alguém que estava acostumado a viver em palácios. Alguém que estava acostumado a ser servido. Alguém que existiu momentos na vida do rei Davi, antes mesmo dele assumir o trono, ele só tinha a palavra de Deus, que foi quando ele foi ungido para ser rei, muito novo, mas ele ainda não tinha assumido. Homens arriscaram a vida para suprir um desejo do rei Davi, que foi tomar água. E sabe o que foi que ele fez? Eu fico olhando, meu Deus, é por isso que Deus, Ele fica de olho nas nossas atitudes e comportamentos. Não são as nossas palavras que vão impressionar Deus, não. Porque é muito fácil adorar a Deus só com palavras. Dizer que ama Ele, mas nas atitudes desonrá-lo. Nas atitudes negá-lo. As nossas palavras precisam andar de acordo com as nossas atitudes. As nossas palavras precisam andar em concordância com o nosso comportamento. Porque nós revelamos o Pai que temos, de quem somos filhos. Quem queria conhecer o Pai, bastava conhecer Jesus. Porque o que Jesus falava e as obras que Ele fazia evidenciava de quem era filho. Amém? O mundo veio conhecer Deus como Pai através de Jesus. Então eu vejo Davi sinalizando alguém que desejava viver essa época, e porque ele procurava agradar a Deus pelo Espírito. Ele viu coisas que só foram reais e possíveis no nosso tempo, mas ele já via o que iria acontecer no futuro, porque ele queria viver uma vida para agradar a Deus. Só que ele fazia isso na sua força, amados, porque ainda não, a verdade e a graça não tinham se manifestado. Por quê? Porque antes eu e você eram dominados pela escravidão do pecado, mas Jesus fez isso por nós. Ele nos tirou de uma posição de escravidão, onde por mais que a gente quisesse mudar a nossa sorte, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa natureza, a gente não iria conseguir. Por causa da natureza do pecado. Davi provou desse tempo, mas mesmo assim, Davi tinha umas atitudes que envergonham muitos hoje que se dizem filho de Deus. E quando trouxeram aquela água para ele, ele disse: eu não quero, eu não pedi isso a vocês, eu não queria que vocês se arriscassem por mim. Sabe, Davi, ele reconhecia que toda glória, todo louvor deveria ser dado a Deus, porque tudo que de bom que existe veio dele, ele é a fonte. Em Crônicas você vê isso, na construção do tabernáculo, do templo. Ele tanto desejou construir, mas quem construiu foi o filho, mas ele levantou a oferta. E você vê a alegria, o prazer de Davi de estar envolvido naquele grande projeto. E ele diz: Senhor, tudo que temos vem de Ti, e a Ti nós apenas devolvemos.
Você vê gratidão sendo expressa na vida de Davi através das suas palavras e através das suas ações. Davi sabia que foi a sua confiança no Senhor que o fez vencer o gigante Golias. Davi, no secreto, mesmo quando ele ainda era jovenzinho e cuidava das ovelhas do seu pai, ele já tinha experiências com Deus, de conversar com Deus. Ao ponto de ter tido essas experiências, esses livramentos que Deus deu a ele. E isso ajudou, essas experiências com Deus no secreto, na sua vida diária, o ajudou quando chegou a hora dele ser promovido para enfrentar um gigante. Ele venceu um urso, ele venceu um leão, por confiar no Senhor. E essa experiência no seu dia a dia, confiando no Senhor, salmodiando ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua glória, o seu governo. Quando chegou uma oportunidade onde ele foi desafiado, onde o povo de Israel foi desafiado, nenhum soldado naturalmente preparado teve coragem de enfrentar aquele gigante. Porque eu vou te dizer, contra gigantes, agora eu estou falando espirituais, só quem está preparado é quem vive uma vida no Espírito. Porque a Covid, ela veio para todas as nações, ela não só escolheu um. E é assim que Satanás faz. A gente tem vivido dias muito diferentes. Nós temos vivido tempos difíceis, mas só quem triunfa é quem anda na palavra, é quem anda sobre a palavra, é quem escolhe, é quem decide firmar a sua vida, fundamentar a sua vida num alicerce inabalável. E a gente vê que essas experiências de Davi fez ele vencer um gigante, quando os soldados tremeram de medo. O exército todo não teve coragem de enfrentar um campeão de guerra que era Golias. Mas Davi, ele foi até o gigante declarando a palavra, declarando aquilo que cria. Ele foi no nome do Senhor Deus dos exércitos, ele não foi no nome dele. Isso é reconhecer aquele que é maior. Isso é reconhecer aquele que estava com ele. Isso é reconhecer que o Deus que ele tinha era poderoso para mudar e desqualificar e humilhar aquele gigante que se apresentou diante do povo, tão poderoso que o próprio gigante disse: Israel não tem homem não? Eles mandaram um menino para lutar contra mim? Porque Davi era muito novo, não tinha experiências como soldado, não foi preparado naturalmente, mas ele foi preparado espiritualmente, por confiar em Deus. As armas certas, as armas da fé. Estão entendendo isso? E ele ficou com muita raiva, porque ele achava que Davi estava esnobando, zombando dele, porque no lugar de ir com espada, como os soldados, para enfrentar de igual para igual, Davi foi com a funda e pedras. Ele disse: por acaso eu sou algum cachorro? Ei, mas os seus inimigos são desqualificados diante do poder que está em você. Escolha viver uma vida na palavra. Escolha viver uma vida no Espírito. E não, você nunca terá um adversário páreo para você. Até porque, no tempo do rei Davi, Jesus ainda não tinha se manifestado. Mas no nosso tempo, Jesus já venceu por nós. Nós só precisamos nos manter na posição de vitória que Jesus já conquistou. Você não precisa estar procurando demônio, procurando gigante para derrubar. Eles já foram destronados. Eles já foram vencidos. Agora a nossa posição é permanecer sobre a palavra que Jesus nos deu. Que palavra? Ele disse: em todas as coisas vocês já são mais do que vencedores. O que é a morte diante de vocês? O que são os inimigos diante de vocês? Todos eles já foram vencidos. E vocês já são mais do que vencedores. Então nós não vamos ser. Nós enfrentamos qualquer nome aí de pandemia, qualquer adversário, qualquer circunstância, porque nós temos um nome que é sobre todo nome, que já venceu por nós. Nós temos uma procuração que abre portas, que fecha portas, que abre caminhos. Amém, queridos? Nada é impossível para aquele que crê no que Jesus fez. Nós estamos nele, é por isso que nós triunfamos, é por isso que nós vencemos. Então, queridos, nós precisamos desenvolver um coração grato, porque isso agrada a Deus. Quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe aqui? Amém? Vocês têm filhos, eu tenho filhos.
E quantas vezes a gente passa uma vida investindo na vida dos nossos filhos, de várias formas. Nós nos desgastamos, nós nos sacrificamos. Muitas vezes deixamos de cuidar de nós mesmos, de deixar coisas que são prioridades para nós, para suprir a necessidade de um filho. E depois é que a gente pensa nisso. Amém? Isso é amor. Aí eu digo, você tem expectativa que o seu filho viva uma vida medíocre? Você tem expectativa que o seu filho seja um filho ingrato, que olhe para você e diga, você tem mais do que a obrigação, eu não pedi para vir ao mundo? Ingratidão fecha portas. Ingratidão faz pessoas viverem uma vida, cheia de circunstâncias, sabe? As mesmas coisas, não consegue romper, não consegue mudar, porque ingratidão fecha portas. Então, assim como nós temos expectativas, sabe, que isso não acontece com nossos filhos, glória a Deus, que nossos filhos são a herança do Senhor, são discípulos de Cristo, são abençoados desde o ventre, amém? Então, nós temos expectativa que os nossos filhos desenvolvam um coração grato. Gratidão não se pede, gratidão é uma qualidade do coração, é uma característica de alguém que realmente conhece o amor de Deus e pratica o amor de Deus, de alguém que tem comunhão com Deus, que teme a Ele e tem prazer nos seus princípios, tem prazer na sua palavra, amém? Porque flui de um coração que ama. Então, porque nós amamos os nossos pais, nós vamos sempre trazer a memória e sempre vamos ser gratos por tudo que eles fazem, hoje, amanhã e sempre. Talvez existam coisas que por falta de maturidade a gente não entenda hoje, mas mais na frente a ficha vai cair. Vai ser bem que meu pai dizia, bem que minha mãe dizia. Então é melhor ser esperto e aproveitar a oportunidade, o dia que se chama hoje, e mudar o que precisa ser mudado, e ser rápido para se arrepender, e ser rápido para obedecer, porque obediência vai fazer você viver uma vida abençoada. As bênçãos vão se manifestar com toda a força na vida daqueles que vivem uma vida de obediência. Mas essa obediência não por imposição, mas por amor, por reconhecimento. Então, assim como nós esperamos que os nossos filhos desenvolvam esse coração grato, Deus tem expectativa na gratidão que flui do nosso coração. Nós vamos ver Jesus, ele transbordava em ações de graças, e o tempo todo ele estava ali em comunhão com o Pai, e tudo que ele fazia, ele sempre dizia, Pai, eu sei que você sempre me ouve, mas eu estou aqui falando, orando, ou lhe pedindo algo por causa do povo, porque eu tenho convicção que tudo aquilo que eu faço, daquilo que eu peço, o Senhor me ouve e me responde. Jesus era o quê? Diga, filho de Deus. Diga, Jesus é filho de Deus. Tamanha era a intensidade, a comunhão e o fervor dessa vida de intimidade que Jesus tinha com o Pai, que ele tinha convicção que tudo aquilo que ele pedia ao Pai era certo que iria acontecer, porque o Pai lhe ouvia e lhe respondia. E quem somos nós hoje através de Cristo? Diga, eu sou filho de Deus. Eu e você precisamos ter essa mesma convicção. E o nosso coração precisa transbordar de gratidão. Seja grato pela família que você tem. Seja grato por você estar aqui, você venceu a Covid. Você venceu as circunstâncias. Quantas coisas você passou durante este ano, mas você triunfou. Porque a palavra te guarda, porque a palavra te sustenta, porque você tem um bom pastor e por isso nada te falta, amém? Desenvolva todas as oportunidades que você tem. Ei, é hora de glorificar, é hora de levantar as mãos. A circunstância pode até gritar dizendo, não vai conseguir, e agora eu quero ver. De Satanás, fica aí mesmo, você vai ser testemunha do que o meu Pai vai fazer. Deixa ele assistir. O futuro dele não pode ser mudado, mas o meu e o seu é de glória em glória. Aleluia! Não deixa Satanás ou circunstâncias roubar o seu presente, que se chama hoje. A vida é um presente de Deus e precisa ser celebrada todos os dias. Tenha uma vida grata. Grata pelo alimento, sabe, murmuração, queridos, não procede de quem é filho de Deus, reclamando, toda vez que vê uma coisa, parece que, sabe, só sai da sua boca
Ingratidão, murmuração. Não, isso não é. Eu estou fora desse tipo de vida. Eu não fui chamada para isso. Nós estamos aqui para mudar toda circunstância com o poder da palavra. E essa palavra, ela é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Os nossos lábios produzem fruto. Que fruto você está produzindo? Se não está bom de olhar o que está sendo produzido com a sua boca. Porque a nossa alma vai se fartar daquilo que tem saído da nossa boca. Não tem como se livrar disso. E somos nós que plantamos. Então é muito sério. Tenha cuidado com o que você planta. Porque a colheita sempre é em proporção maior. Então, se você planta o que é bom, se prepare, porque na colheita, então, você vai desfrutar muito mais. Vale a pena falar o que a palavra de Deus diz. Vale a pena mudar qualquer situação. Sabe, queridos, quantas vezes, né? Eu me sentava com meus filhos à mesa, e às vezes naquele dia só tinha cuscuz. Mas cuscuz é comida de rei. Mas sabe, menino às vezes tem cuscuz, mas não tem pão, mas não tem bacon, mas não tem ovo, mas não tem isso. Vamos agradecer a Deus, porque tudo que é bom vem dele. Ele é aquele que supre nossas necessidades. Vamos nos alegrar com o que tem. Aqui está a família reunida, a vida. Aquilo que está faltando vai chegar, porque papai vai trazer, mas é a gratidão que faz se manifestar aquilo que está faltando na sua casa. É a gratidão por aquilo que você tem. Tem gente que perde até o que tem, porque no lugar dele ser grato pelo que tem, ele está olhando para a vida do outro e cobiçando, e invejando, e se entristecendo porque o irmão tem um carro melhor, porque o irmão tem uma casa melhor. Amados, esse não é o Espírito que eu e você pertencemos. O Espírito que nos move é o Espírito de Cristo. Sabe, a vitória do nosso irmão é nossa. Se o nosso irmão está prosperando, nós estamos prosperando com ele, porque o Pai é o mesmo, porque o reino é o mesmo, porque a família é a mesma. Não deve existir partidarismos entre nós. Comparações. Ei, muitos ainda querem culpar a Deus. Porque fulano é abençoado e eu não? Por que eu faço isso e eu não vejo nada acontecer? Mas parece que Deus tem um filho preferido. Já está errado o propósito e a intenção do coração. Pensa que Deus só olha o que sai da boca. Deus está olhando a intenção e a motivação. Porque tem gente que se alegra, né? Parabéns, meu irmão, lá dentro está irado. Quando ele tem oportunidade, que o que está dentro sai, né? De alguma forma vai sair. O que está no coração, a boca vai revelar. Aí daqui a pouco chega em casa, porque na frente do irmão ele é crente, né? Ele não pode esquecer que ele é crente. Então... Mas quando chega em casa, você viu? Já está de carro novo. Agora a gente... Pois vai morrer no deserto se continuar assim. Deus não é injusto. Deus honra a fé. Deus honra a fidelidade. Deus não faz acepção de filhos. Ele ama todos iguais. Mas existem filhos que dá prioridade para o que ele diz, para praticar. E faz isso com o coração. E faz isso com prazer. Não faz isso para ser visto. Faz isso porque ama. E quando a gente ama, a nossa vida está envolvida. O nosso coração está envolvido. Então, se a gente tem uma bicicleta, a gente vai louvar por ela e vai cuidar dela. Como a Rosana disse, se não cuida nem do que tem, porque é velhinho, não, pra quê, né? Ele veio daquele pastor, que ele chamou um carro, eu esqueci o nome que ele deu, né? Que ele disse, não foi Deus que te deu esse pereba, né? Às vezes as pessoas olham para algo e acham tão insignificante, aí começa a honrar e valorizar o que você tem, que aquilo que você deseja vai se manifestar. Mas seja zeloso com sua casa, como disse Carlene, eu não tinha mesa, mas quando eu entendi a experiência da mesa, como eu entendi a importância de ter comunhão, eu peguei uma porta, eu dei um jeito e a mesa chegou. Temos que, amados, um coração grato. Ele se alegra sentado na cadeira, sentado no chão, porque ele não está com o coração nas coisas, ele não está no coração dos bens, o seu coração está no Senhor. Muito mais importante é a comunhão, muito mais importante são as pessoas, porque tudo que você conquistar aqui vai ficar aqui. Ou você acha que vai levar seu carro lá para o céu? Vai levar a sua casa? Não, a minha mesa de jantar, os meninos não podem nem sentar para não sujar.
Pois quando você morrer aí, outros vão sentar que nem seus meninos. E tudo que você conquistou com seu suor, você vai dar a estranhos para desfrutar? Não. Tudo que você conquista com seu suor é para você desfrutar com a sua família. O melhor você tem que começar é com a sua família. Aprenda a honrar a sua família. Porque tem muitos que deixam de honrar os de casa para honrar os de fora. Não, a Bíblia diz que nós temos que começar com os de casa. Amém? Para não sermos iguais os ímpios que querem impressionar as visitas. Aí para as visitas o melhor. Para os de casa, o copo de requeijão. Amados, não se sinta condenado se você ainda tem um copo de requeijão. Se você tem, se alegre que vai chegar as taças. Amém? Tudo novo se fez. Tudo novo chegando. Mas seja grato e se alegre pelo que você tem. Aprenda a cultura da honra, porque faz parte do reino. O que você honra vai te honrar. Amém? Começa honrando os de casa. Lá em casa nós temos uma cultura. Alguém está fazendo aniversário? Então naquele dia vai ser preparada uma mesa. O melhor que nós temos, a melhor toalha, as melhores taças, sabe? Vamos preparar uma comida especialmente para honrar. Porque entendemos que cada um é um presente de Deus na nossa vida. Honra é algo que não se busca. Honra tem a ver com uma vida de fidelidade. Existiu muitas situações na minha vida, na vida do meu esposo, que as circunstâncias estavam ali gritando. E o diabo também, para humilhar a alma, para envergonhar. Sabe, muitas vezes você vinha para um culto e ver todo mundo bem vestido. E o que você tinha, você percebia que não estava bem vestido. É como se a sua alma dissesse para você: você está um peixe fora d'água, esse não é o seu lugar. Quem é que você vai ouvir? O que a palavra diz ou o que as circunstâncias estão dizendo? E amados, algumas vezes, em algumas situações, a minha alma estava tão machucada por algumas situações, que eu chorava, mas eu ia para a palavra: Pai, o Senhor diz, eu creio. Então eu louvo ao Senhor, porque esse tempo aqui é passageiro. O que permanece é o que o Senhor tem para mim. Andava de ônibus, não ficava xingando, não ficava falando mal dos motoristas, das pessoas que eram mal educadas, os ônibus que eram uma sardinha. Não, louvava: Pai, isso aqui é temporário. É por um tempo, o meu carro está chegando. Eu sei que o Senhor tem o melhor da terra para os seus filhos. Eu sou sua filha, eu te louvo. Tudo vai bem. O Senhor está comigo? Tudo vai bem. Tudo se resolve, porque o Senhor está comigo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Você tem o bom pastor? Então se alegra com o que você tem, louve ao Senhor. Não estou falando de ficar satisfeito e não querer, não trabalhar por coisas melhores. Não. Estou falando em se alegrar. Se você esperar para se alegrar quando o carro novo chegar, e se você for embora antes, você deixou de desfrutar a vida. E a vida é para ser celebrada todos os dias. Amém? Então Jesus se movia com ações de graça, em ações de graça. Porque Jesus, ele é um modelo, nosso modelo perfeito, né, Carlene? Da nova aliança, como o verdadeiro adorador, nos dando exemplo, nos ensinando com a vida dele. Jesus, ele tinha uma vida fundamentada no amor ao Pai. E era expressa pela obediência. Jesus não tinha problema nenhum em obedecer ao Pai. A Bíblia diz que ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E sabe, queridos, Jesus, ele nos ensina o caminho de milagres, o caminho de vitória, que é um caminho onde você se fundamenta em Deus, amando o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e porque você o adora, e porque você o ama de todo o coração, é tão fácil obedecer a um Pai que é perfeito, a um Pai que nós conhecemos, a um Pai que todas as instruções dele não é para nos privar de coisas boas, mas é para nos proteger. Os limites que ele coloca nas suas instruções, estão entendendo isso? Às vezes existem limites que parecem ser injustos, que se nós não discernirmos,
nós achamos que Deus não está entendendo o que está acontecendo, não, porque a gente quer fazer de um jeito e Deus está nos instruindo para fazer de outro. Aí a gente diz, mas se eu fizesse assim era melhor. É melhor ficar com o que ele diz, porque ele vê o que você não vê. Lá no jardim, Adão e Eva tinham tudo o que eles precisavam e tinham em abundância. E o Senhor deu uma instrução a ele. Você precisa cuidar do jardim, cultivar o jardim e guardar o jardim. Você não deve comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então a gente vê que Deus é aquele que Ele nos mostra todas as coisas. Se você fizer essa escolha, esse será o seu fim. Ele não esconde nada de nós. E foi assim com Adão e Eva. E sabe, Satanás, que é muito sagaz, mentiroso e enganador, e ele quer roubar dos filhos de Deus, ele sempre vai chegar com argumentos, e ele vai usar a própria palavra para enganar. E por isso que a gente tem que ser esperto, para conhecer a palavra de perto, para ter intimidade com a palavra, manejar bem a palavra da verdade, porque quando o engano que parece aquelas meias verdades chega para nos influenciar, a gente vai identificar para trás de mim, Satanás. E Satanás diz, nada, que conversa é conversa de Deus. Deus não quer que você seja como ele. Começou a despertar um sentimento no coração deles, colocando eles contra o Criador, que foi o mesmo sentimento que fez ele perder a posição que ele tinha de honra e de glória. Ele trouxe esse mesmo sentimento, mas na realidade aquela instrução que Deus tinha dado, não foi para privar o homem do conhecimento do bem e do mal, mas foi para proteger. Certamente o homem e a mulher iam chegar a uma maturidade que eles não teriam problema nenhum em conhecer o bem e o mal. O bem eles já desfrutavam, eles desconheciam o mal, mas que benefício o mal trouxe para eles? Por não atentarem para a instrução de Deus. Então o único limite que Deus colocou foi justamente o fruto dessa árvore. E esse limite não foi para privar o homem, porque o homem tinha tudo o que ele precisava em abundância, mas foi para proteger a vida dele. E por ele não dar ouvido, ele sofreu as consequências. Isso aí fica um alerta para mim e para você. Não deixe de dar ouvido às instruções do Pai. Lá em Tiago 1,17 diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Nós precisamos, às vezes a gente fala os versículos tão rápido, que a gente não para entender a gravidade, a seriedade que está ali naquelas instruções para salvar e guardar a nossa vida. Quando ele diz, olha, não vos enganeis, meus amados irmãos, ele está falando para a igreja, ele está falando para nós. Por quê? Porque nós temos a chance de ser enganados, porque senão ele não ia dizer isso. Enganados dentro da igreja. Olha o perigo. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tem muita gente culpando a Deus de tudo que é ruim que acontece na vida, quando a culpa é deles. De dar ouvido a outras vozes, de dar ouvido a outras instruções, de fazer as coisas do jeito dele, não do modelo de Deus. Estão entendendo? Aí ele diz, por quê? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Este é o meu Pai, este é o seu, ele não muda. Ele é um Deus constante, ele é um Deus estável, ele é um Deus eterno e a sua palavra permanece para sempre. Vale a pena ouvir o que ele diz, amém? Então, até as nossas orações, ela deve ser acompanhada com ações de graças. Trazendo de novo, eu sei que aqui e ali eu estou falando por inspiração, mas a palavra é, mantenha um coração grato, para você vivenciar os milagres de Deus na sua vida todos os dias. Não é pelo simples fato do ano estar terminando que eu estou te animando para você viver milagres. Não, porque milagres foram feitos para mim, para você viver todos os dias. É em 2021, é 2022, 2020 ainda não terminou, né? Coisas que eu e você podemos passar anos para resolver, para mudar, Deus muda em segundos. Você dorme de um jeito, você acorda com outra realidade.
Porque enquanto você dormia, seu pai estava preparando seu amanhã, trabalhando por você. Esse diga, o meu pai. Ele sabe como fazer milagres, ele sabe como promover. Amém? Então mantenha esse coração grato, não esqueça dos benefícios do Senhor. Lá no Salmo 103, nós vemos Davi ministrando da sua alma. Então reconhece todos os dias a fonte que te sustenta, a fonte que te sacia. Reconheça e dê prioridade e valor à palavra que tem salvado a sua alma todos os dias e curado o seu corpo. Amém? Dai a glória devida ao nome do Senhor. Ele tem expectativa em receber nossas ações de graças. Vamos ver lá em Lucas, capítulo 17, para depois você dizer, ela nem leu a Bíblia. Brincadeira. Vamos lá, na versão ARA, Almeida, revista atualizada. Vamos ver uma situação aqui. Obrigado, Pai. No versículo, Lucas capítulo 17, versículo 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Então nós estamos vendo aqui, a história, a narração de 12 leprosos. E nós sabemos que nessa época essa doença ela era incurável. As pessoas que tinham lepras, elas não podiam se sociabilizar, andar, viver em sociedade, Elas ficavam afastadas, porque aquilo era contagioso e era mortal. E a gente vê esses homens, esses leprosos, eles tendo uma oportunidade. Jesus ia passando por ali e eles aproveitaram, e de longe eles gritaram, porque eles não podiam se aproximar, e pediram para Jesus ter compaixão deles. E Jesus apenas enviou uma palavra. Jesus trouxe uma instrução. O que eu quero trazer aqui é que, independente da situação que você possa estar vivenciando, que muitas vezes aos seus olhos pode até parecer impossível de se resolver, se você confiar no Mestre e buscar nele, na palavra, uma instrução, basta uma palavra inspirada por ele, específica para a situação que você está enfrentando. Você agarra aquela instrução e você obedece, e você vai ver o milagre se manifestar diante de você. Aquilo que seria impossível de se resolver naturalmente, a palavra resolve por você quando você acolhe com mansidão, para considerar, para praticar e obedecer à instrução do Mestre. E foi assim que aconteceu. Jesus não foi ali impor as mãos. O que me mostra isso? Que Deus tem várias formas de trabalhar, Ele não só tem um modelo. Às vezes as pessoas acham que a oração ou a cura só se manifesta se alguém tocar nela e impor as mãos. Impor as mãos tem o seu lugar, é bíblico, amém? Mas nem sempre vai ser assim. Muitas vezes o que o doente precisa é ouvir mais acerca de cura, porque a fé vem pelo ouvir. Então muitas vezes as pessoas elas não têm uma vida de oração, elas negligenciam a vida de oração, elas se ocupam, tem tempo para tudo, tem tempo para futebol, tem tempo para televisão, tem tempo para as redes sociais, mas o tempo de investir na sua vida de comunhão, na sua vida com a palavra, ela sempre deixa para depois. Aí quando o dia mau chega, que chega para todo mundo, pega ela desprevenida, a casa está já desabando porque a notícia é devastadora. Ela não tem fé para vencer aquela situação, então ela vai buscar ajuda. E quando ela busca ajuda em alguém, que alguém diz: olha, eu vou te passar uma instrução, vou te dar uma receita aqui. O médico não dá uma receita? Você dá uma receita. Você precisa aumentar a sua fé. Você precisa ouvir o que a palavra de Deus diz. Porque você precisa ser influenciado e entender que a vontade de Deus é que você seja curado e que você não viva doente. E para isso vai exigir o quê? Esforço,
tempo, dedicação, parar, porque antes não dava prioridade, ou agora eu dou prioridade ou eu vou morrer. A gente nunca deve chegar a esse ponto de procurar Deus numa emergência. Tenha comunhão com Ele todos os dias e você vai ser salvo de cada situação que se apresentar diante de você, por dar ouvido à sua instrução e praticar. Amém? Então muitas vezes você vai ouvir essa instrução, vai ouvir a palavra. Você não precisa de oração agora, você precisa primeiro fortalecer a sua fé. E uma vez que você tiver com fé, aquilo que você declarar vai acontecer. Amém? Porque é assim que nos movemos no reino do Espírito. Então Jesus vai dar uma instrução para eles, não impôs as mãos, só disse a eles, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. Porque é na prática da palavra, é no caminho da obediência que os milagres se manifestam. Não tem outro. Quem pensa que só ouvindo a palavra já resolve tudo, está enganando a si mesmo. Tem que ouvir, considerar, crer com o coração, receber como palavra de Deus e praticar. Porque se nós cremos que aquele que fala, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, então nós vamos obedecer às instruções e vamos vivenciar os milagres dele na nossa vida, amém? Então a gente vê esses leprosos indo e no caminho, enquanto eles iam, nem chegaram ao sacerdote, ali eles já foram curados. E o que aconteceu? No versículo 15 diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta ou em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E aqui diz, e este era samaritano. Nem fazia parte do povo da aliança. Às vezes você vai ver ímpio sendo mais grato a Deus e dando glória a Deus por algo de bom que aconteceu na vida dele, e filhos sendo injustos, ingratos e culpando a Deus por coisas que ele não faz. Misericórdia, né? Isso não acontece conosco. Amém? Mas a gente vê um samaritano dos 10, voltou um. E aqui diz que ele voltou, vendo que ele foi curado, ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Sabe o que é isso? É aquele que compartilha todo o bem que vem de Deus, que vem da palavra. É aquele que exalta, é aquele que não se cala, é aquele que faz questão de compartilhar, de bem dizer o Senhor, de dizer que a sua sorte foi mudada, de dizer quem foi o responsável pela sua cura. E não somente ele falava em voz alta, dando glória a Deus, se alegrando pela cura, como diz que ele se prostrou. Isso é expressão de adoração. Reconhecer que ele era o Senhor e ele estava ali por ser grato, porque ele mesmo jamais conseguiria ser curado, mas ele foi curado porque ele obedeceu uma instrução do mestre. Oh, aleluia, aleluia, gratidão. Gratidão o levou a fazer isso. Às vezes, amados, eu fico triste e eu acredito que Deus também, quando ele faz maravilhas em nosso meio. Muitas vezes as pessoas chegam, pedem oração por uma determinada situação, e o pastor ora e vai para um gabinete, ou então os irmãos mais próximos que ele conhece, né, do seu convívio, e ali eles oram, declaram a palavra, e daqui a pouco o milagre se manifesta. Não vem nem para dizer, nem testemunha do que Deus fez. Só lembra de falar quando está passando por uma situação difícil ou precisando de oração. Mas depois que recebe, ele não testemunha, ele não sai compartilhando com as pessoas, ele não vem para as pessoas que oraram e creram com ele para agradecer. Olha, muito obrigado. Aquela oração que nós fizemos em concordância, essa situação mudou. Deus fez além. Deus é glorificado. Deus é glorificado. Isso é gratidão. Isso é ações de graças, sabe? Porque notícias ruins, as pessoas elas têm maior prazer de sair contando por aí. Você vê nas redes sociais, você vê na rua, as pessoas na fila de supermercado estão falando de tudo que é ruim, o que a Covid está fazendo, que fulano matou ciclano, que aonde não sei quem foi assaltado. As pessoas estão sendo porta-voz do diabo e trazendo glória para ele.
Agora, os filhos de Deus traz glória para Deus quando eles compartilham o que Deus tem feito. Deus é real e Ele continua fazendo grandes coisas em nosso meio, mas nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos divulgar as boas notícias, nós precisamos compartilhar as boas notícias. Sabe, situações que a gente passou aqui, que parecia ser o fim, que o diabo lançou para intimidar, para trazer medo, para trazer insegurança, foi revertida. Deus mudou e Ele fez muito além. Nós precisamos compartilhar. Quantas coisas, quantos livramentos o Senhor tem me dado no trânsito. Quantas coisas, tem livramentos que a gente vê, mas tem livramentos que a gente nem vê e os nossos anjos estão trabalhando ao nosso favor. Ou você acha que é pura sorte você viver num mundo de destruição e você ser guardado? Não, não é sorte não, é Deus mesmo, né, Selena? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Hashtag fica a dica. A Lucelena já faz até a frase para você colocar na parede. Nunca foi sorte. Ei, reconheça o Senhor, reconheça os livramentos, reconheça a presença, reconheça que Ele é responsável pelos milagres na sua vida e compartilhe, amados. Nós temos testemunhos extraordinários, sabe, toda vez que a Sandra vai ministrar, né, ela não está aqui, mas sempre ela conta algo que aconteceu quando ela estava diante de um quadro de morte. Sabe, queridos, coração grato nunca esquece. Coração grato até parece aquela coisa repetida. Lá vem de novo, já conheço essa história. Lá vai Sandra falar de novo. Mas é isso mesmo, querido. Ela tem que falar mesmo. Ela tem que falar, testemunhar o que Jesus fez. Nós não estamos aqui para testemunhar desgraça. Nós não estamos aqui para testemunhar derrota. Nós estamos aqui para fazer conhecida as maravilhas de Deus. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra. Aleluia, naquele que o fez. O irmão Reagan, o testemunho dele, acho que todos os livros ele fala sobre testemunho. Quem já leu aqui vai dizer, de novo, você já sabe o testemunho todinho. Coração cheio de gratidão, ele jamais esquece os benefícios do Senhor. Cuidado para que não haja em você um coração ingrato, porque tudo que você tem, ei, não foi a sua força, a sua inteligência que lhe deu não, tudo veio de Deus. Que Ele seja reconhecido, que Ele seja glorificado. Então, até nas conferências que as pessoas iam, pagavam caro, viajavam de outros países para ouvir irmão Reagan ministrar, lá ia irmão Reagan para Marcos 11, 23, ministrar e contar o testemunho, porque aquilo era uma convicção na vida dele. E amados, aqueles que estavam atentos, eles tinham a sua vida impactada e influenciada, e eles não saíam mais do mesmo jeito, porque quando ele falava, ainda que eram as mesmas coisas, mas o poder que se manifestava, por ele ser uma autoridade ali, reconhecendo a autoridade, reconhecendo e dando glória a Deus, vidas eram impactadas. E até hoje, eu e você, todas as vezes temos sido edificados através do testemunho dele. Então, quantos outros? Você tem um testemunho para dar? Você tem compartilhado esse testemunho nas redes sociais? Você tem chegado na igreja, pastor, Maneide, vamos sentar aqui, eu tenho algo para lhe contar extraordinário do que Deus fez, e eu quero compartilhar. Como eu faço? Porque muitos, os milagres estão no secreto. As necessidades diz para todo mundo. Na hora da circunstância adversa, todo mundo sabe o que está passando. Mas na hora que o milagre acontece, fica mudo. Não é para ser o contrário. Primeiro as necessidades a gente não precisa espalhar para ninguém. Amém? Nós precisamos só fazer reconhecidas diante do Pai, que Ele sabe como nos assistir, nos ajudar. Claro que eu não estou dizendo que a gente não possa chamar alguns irmãos ou os nossos líderes para pegar junto em fé, para a gente concordar acerca de algo que a gente está precisando. Não é isso. Eu estou falando daquele que está compartilhando necessidade para todo mundo, para ver se alguém tem misericórdia dele para ajudar. Não é o nosso caso. Agora, bênçãos, milagres, nós não podemos parar de falar dos feitos do Senhor, do que Ele tem feito na nossa vida, hoje e amanhã. Querido, nós estamos terminando um ano. Ei, eu estava reunida, minha família, meus pais, meus irmãos,
todos guardados no Senhor. Eu disse: meu Deus, neste dia tem muitos que perderam pessoas queridas diante da pandemia, mas o Senhor nos guardou. Que o Senhor console eles e que eles venham conhecer o seu amor. Mas a minha família, Pai, como eu sou grata por essa palavra, não tem preço. Você ter a palavra como fundamento da sua vida, como fundamento da sua família. Então compartilha. E eu vou estar encerrando aqui. E ele prostrou-se, versículo 16, com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. 10 precisavam de cura, mas só um voltou para agradecer. Gratidão é uma qualidade e é uma característica de um adorador que conhece o seu Pai. Então o que eu quero, trazer para nós, traga à memória tudo o que o Senhor fez por você durante este ano. Se for possível, faça um checklist. Eu estava assim, aconteceu isso, Deus fez assim, a palavra fez. Faz um cheque, traga a memória. E todos os dias, Pai, eu te agradeço, porque nesse dia o Senhor foi comigo. Pai, eu sempre triunfo por causa da sua palavra. O Senhor, começa a reconhecer, Deus se agrada em ver dos seus lábios um filho cheio de gratidão. E não somente para Deus, mas diante das pessoas, você tem que fazer conhecido que o seu Deus, que é seu Pai, Ele é real e Ele ouve os seus filhos. E Ele cuida muito bem dos seus filhos. Amém, queridos? Vocês estão alegres? Vamos ficar em pé e agradecer? Aleluia! Existem benefícios numa vida de gratidão, que é uma vida de louvor a Deus, que dá glória ao seu nome. Pai, nós somos tão gratos por tua presença. E nós nos alegramos nesta noite, Pai, e podemos dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor mudou a nossa sorte. E todos os dias nós temos experimentado um novo maná. Todos os dias nós temos experimentado da sua fidelidade, da sua bondade, da sua graça, Pai, nos assistindo. Obrigado por este amor tão grande, que tem salvado a nossa vida, que tem suprido as nossas necessidades. Nós te agradecemos, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E nós te agradecemos por esse poder em operação, o poder da palavra, o poder do Espírito, nos assistindo, nos suprindo em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque em Cristo o Senhor sempre nos conduz em triunfo. E nós te agradecemos por toda a bondade, por toda a fidelidade, por todo o amor que tens por nós. No nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos.